Nesse vídeo, nós vamos abordar conceitos associados à engenharia de requisitos. Nós vamos falar sobre a importância da engenharia de requisitos no processo de desenvolvimento de software. E aí eu ainda completo dizendo o desenvolvimento de softwares de qualidade. Por que eu faço esse complemento? Porque quando a gente pensa nessas características, no planejamento, no levantamento de requisitos, na documentação, eu estou pensando na qualidade. Então, dentro da engenharia de requisitos, a gente vai definir esse termo. Nós vamos falar um pouco sobre desejos e necessidades, se todos os desejos dos clientes são realmente necessidades, os pontos que devem ser considerados na engenharia de requisitos, as dificuldades que acontecem no processo de levantamento de requisitos e os diferentes tipos de requisitos. Nesses tipos, nós vamos trabalhar os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais, vamos trabalhar as regras de negócio de um sistema. Vamos trabalhar também a descrição do sistema a nível de usuário e a descrição dos requisitos a nível de sistema. Vamos imaginar uma situação como esta, algumas situações como estas. Eu tenho aqui, por exemplo, essa situação onde eu não tenho nenhuma porta, eu tenho um poste aqui, eu tenho essa situação, eu tenho essa porta aqui onde não tem saída e ela está no térreo, e a construção dessa escada. O que faltou nessas situações aqui? Então, assim, se a gente for parar para pensar e for observar, elas são situações que não atendem à necessidade do usuário, ou seja, não possuem qualidade. Quando não atende à necessidade do usuário, a gente diz que falta qualidade. Lembrando que o conceito de qualidade ele é subjetivo, então, para cada pessoa, eu preciso atender às necessidades dele para que aquilo seja considerado de qualidade. Ou então, desenvolver software é uma aflição. O cliente explicou para o desenvolvedor dessa forma, o líder do projeto entendeu. Isso eu estou contextualizando que existem diferentes papéis no processo de desenvolvimento. Não existe só uma pessoa, existem pessoas que executam diferentes ações. Então, o líder do projeto entendeu que o balanço seria assim, o analista planejou dessa forma, o programador codificou dessa forma, os testers receberam assim, se produziu dessa forma, o tester só pode ter recebido algo que não era realidade. O consultor de negócios descreveu dessa forma, o cliente pagou um valor alto, o projeto não foi documentado, não houve documentação, a assistência técnica instalou algo que não era um programa pronto e necessidade, foi suportado dessa forma, foi entregue tardiamente e o cliente realmente necessitava disso. Quando a gente olha essas características e olha essa imagem, a impressão que dá é lembrar daquela brincadeira de telefone sem fio. Algo que é dito aqui, quando passado para diferentes pessoas com níveis de conhecimento diferente, e eu não falo de forma clara, isso no final gera uma situação ou algo muito diferente do que foi dito no início. Então, quando a gente olha essas situações, a gente percebe que tanto nessas quanto nessas anteriores aqui faltou planejamento. Faltou entender realmente qual era a necessidade do usuário, quais eram as restrições, ou seja, as regras que deveriam ser atendidas antes de desenvolver o sistema. Porque depois que já está pronto, por exemplo, nesse caso aqui, eu preciso pôr um poste. Ou essa escada aqui, por exemplo, faltou planejamento do engenheiro no momento que foi realizar a parte de análise e projeto, que foi o que a gente conversou no vídeo passado. Então, nessas situações, faltou planejamento. E voltando para software, faltou levantamento, faltou processo de engenharia de requisitos, que é nesse processo que realiza a parte de validação, a parte de levantamento de requisitos, validação junto ao cliente e outras características. Mas qual que é a associação dessas imagens que eu mostrei anteriormente com o conteúdo da disciplina? Então, para o desenvolvimento de produtos de qualidade, ou seja, software de qualidade, nós precisamos entender as necessidades implícitas e explícitas do cliente. No vídeo passado eu expliquei o que é isso, mas eu acho que é importante reforçar. Quando eu digo necessidades explícitas, é algo que o cliente me fala, que ele me diz, ou que eu percebo através de normas, padrões, e eu tenho necessidades implícitas, é aquilo que eu não consigo levantar, seja do cliente, através da conversa com ele,
ou então eu não consigo levantar e eu preciso estudar, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso perceber essas necessidades aqui. Então, quando eu penso em qualidade do produto software, eu tenho que atender às necessidades implícitas e implícitas do cliente que me solicitou aquele software. A essas necessidades ou informações a gente dá o nome de requisitos, que é o que a gente vai trabalhar a partir de agora. Todas as vezes que a gente trabalha com análise, projeto de software, pensando na qualidade do produto software, uma das principais características e mais importantes é a etapa de engenharia de requisitos. A engenharia de requisitos é composta de algumas partes, de algumas subetapas, entre elas a parte de levantamento de requisitos e a parte de documentação, a parte de análise, a gente vai ver mais à frente. Mas o que são requisitos? Então, existem algumas definições teóricas: condição ou capacidade necessitada por um usuário para resolver um problema ou atingir um objetivo. Ou então, qualidade que um produto deve apresentar. Ou ainda, critério de aceitação de um produto. Então, quando eu menciono requisito, elas são as informações necessárias e, além das informações, as necessidades que elas são necessárias e também as regras para o desenvolvimento de sistemas. Então, por exemplo, quando eu estou desenvolvendo um sistema para vendas online, um sistema para vendas online de livros, por exemplo, as informações que eu coleto dos livros a serem cadastrados no sistema, isso são requisitos. Quando eu identifico, por exemplo, que quando o cliente for utilizar o sistema, ele pode utilizar um computador que está usando um sistema operacional Windows ou um sistema operacional Linux. Então, isso também é uma característica que tem que ser pensada. Isso também é um tipo de requisito. Outra característica que eu preciso pensar é que nesse sistema eu vou ter que adicionar produto ao carrinho de compra. Isso, então, é uma das ações que o meu sistema vai executar. Isso também é um requisito, é o que a gente denomina requisito. Ou outra ação, para o cliente se cadastrar nesse sistema, ele tem que ter no mínimo 18 anos e tem que ter um CPF válido. E isso também são 2 requisitos. Então, quando a gente pensa em requisitos, eu tenho ações, eu tenho informações, eu tenho características de qualidade e eu tenho também algumas restrições ou validações que o meu sistema precisa executar para que eu transforme entradas em saídas que sejam suficientes ou que tenham qualidade. A partir de agora, nós vamos associar todos os conceitos que forem apresentados ao processo de desenvolvimento de software. No vídeo anterior, a gente estava falando de forma mais genérica, porque a gente falou da teoria geral de sistemas, e como nem todo sistema é automatizado ou precisa ser automatizado, e a gente estava falando de outras características de forma genérica, então a gente não estava voltando todos os exemplos e termos para a área de software, mas agora, a partir de agora, a gente vai voltar. Aí eu tenho a engenharia de requisitos, ela é composta pela parte de gerenciar requisitos, que é elicitar é o mesmo que levantar, analisar e modelar. Então vamos supor que eu estou desenvolvendo esse aplicativo de vendas de livros online que eu acabei de mencionar. Quando eu converso com o meu cliente, eu preciso entender qual é a necessidade do meu cliente, ou seja, como que ele quer o aplicativo, qual é o tamanho, quais são as funcionalidades que ele quer para o sistema, que características ele quer que o sistema dele tenha, que é diferente em relação aos outros que já estão no mercado, se ele tem algum diferencial que ele quer ter em relação a isso. Então, esse processo de entender as necessidades, a gente chama de elicitar. Elicitar é o mesmo que levantar. Então, esse é o processo de elicitação de requisitos. A partir do momento que eu elicito ou levanto essas informações, eu preciso analisar essas informações e validar junto com o cliente. Então, vamos imaginar que ele me pediu uma tela onde o cliente possa adicionar aos carrinhos. Na verdade, não é uma tela, é uma ação. Ele pesquisou um livro, ele tem interesse, ele vai comprar e ele vai adicionar ao carrinho. E eu entendo isso de uma forma, porque o meu conhecimento, a minha experiência é de um jeito. Só que eu posso correr o risco de repente, o meu cliente não entender da mesma forma que eu. Então, eu tenho que pensar nessas características aqui quando eu vou trabalhar. Então, nesse contexto, eu preciso realizar o que a gente chama de validação de requisitos. Então, preciso sentar com o meu cliente, uma forma de validar é a prototipação,
que eu vou mostrar no próximo vídeo. Então eu posso desenhar a tela, mostrar para o cliente, perguntar para ele, é isso realmente que você quer? E isso evita situações quando eu analiso e valido esses requisitos, para que depois, quando eu modelo e faço o sistema e ele já está pronto, eu entrego para o meu cliente, ele vai dizer, não, mas não era isso que eu queria. Então evita situações como essas, por exemplo. Então, nesse caso, no processo de engenharia de requisitos, eu preciso compreender. Nesse processo de compreensão, eu tenho as fases de elicitar e analisar. Então, é como se aqui fosse a parte de análise de sistemas. E aqui depois eu tenho a parte da projeção ou da construção, da solução. E aqui a parte de projeto e sistemas. Lembrando que agora a gente tem um pouquinho diferente, que o cliente não participa, assim como naquela segunda alternativa que eu mostrei no vídeo passado, que está mais associado aos sistemas computacionais atuais. Aqui, o cliente não participa só dessa parte de compreensão atualmente. Na maioria dos sistemas que são desenvolvidos, ele participa da parte de compreensão, que é a parte de análise, e ele também participa aqui da parte de projeção, que é a parte de projeto de sistemas. Então, aqui eu tenho análise e projeto desse sistema a ser desenvolvido. Resumindo, o processo de descobrir, analisar, documentar e verificar os serviços e restrições do sistema é chamado de engenharia de requisitos. Quando a gente diz serviços, esses serviços estão associados seria um sinônimo, por exemplo, de funcionalidades. Então, por exemplo, nesse sistema que eu disse, relacionado a vendas de livros online, alguns exemplos de serviços seriam cadastrar livros, realizar compra. Na verdade, na ordem poderia ser cadastrar livros, cadastrar produto, cadastrar clientes, realizar compras, adicionar itens ao carrinho, validar CPF, consultar CEP. Então eu tenho, por exemplo, esses são serviços. Algumas restrições seriam que o sistema tem que validar antes de transformar a entrada em saída. Por exemplo, todo CPF informado deve ser válido. O cliente que realizar a compra não pode ter menos de 18 anos. Toda compra tem que ter no mínimo um produto. O cliente pode ou não adicionar, quando ele adiciona os itens ao carrinho, quando ele realiza uma compra, ao fechar a compra, ele obrigatoriamente tem que consultar o carrinho de compras para verificar se é realmente aquilo que ele quer. Então isso a gente chamaria de restrições. E aqui ainda pensando, eu também tenho que pensar nos requisitos de qualidade. Quando eu penso em requisitos de qualidade, eu tenho, por exemplo, o sistema tem que ser fácil de usar, que a gente chama isso de usabilidade. A gente vai usar a nomenclatura da norma 9126. Aí eu tenho, por exemplo, o sistema ele tem que rodar em diferentes plataformas, Windows, Linux, por exemplo. Eu chamo isso de portabilidade. O sistema ele tem que ter a capacidade de se integrar a outros sistemas. Por exemplo, esse sistema, quando eu tenho que consultar CEP, ele vai ser integrado ao sistema dos Correios. Então, nesse caso, quando um sistema se integra com outro, a gente tem que possibilitar essa integração de forma favorável. Nesse exemplo, a gente chama isso de interoperabilidade. Então, os requisitos de um sistema são descrições dos serviços fornecidos pelo sistema e suas restrições operacionais. Eles refletem, portanto, as necessidades dos clientes e o que eles esperam de um sistema computacional. Isso, de acordo com o Instituto de Engenharia Elétrica, a engenharia de requisitos é um processo de aquisição, refinamento e verificação das necessidades do cliente, com o objetivo de obter uma especificação correta e completa dos requisitos. Então, nessa etapa, é como se fosse a parte de planejamento. Eu preciso planejar o meu software, planejar as necessidades do cliente antes de começar diretamente a codificar, a projetar o meu sistema. Alguns softwares hoje a gente não tem muita qualidade, porque às vezes o desenvolvedor ele mal entende a necessidade do cliente e ele não planeja da forma que deveria planejar e já começa a codificar. E aí no final a gente tem um programa com vários defeitos, e esses defeitos, como eles não foram tratados e planejados lá no processo de levantamento de requisitos, eles são tratados depois e isso aumenta o custo no processo de desenvolvimento e consequentemente o tempo também. Agora, como que eu faço esse levantamento das necessidades do cliente? Então, assim, às vezes é uma indagação. Como que eu vou realizar essa parte de análise de sistemas?
Lembre-se que, para o desenvolvimento de produtos de software de qualidade, precisamos entender as necessidades implícitas e explícitas do cliente. Então, esse é um ponto de partida. Mas será que tudo que o cliente quer é o que ele precisa? Quando um cliente chega para você e faz um pedido qualquer de um desenvolvimento, vamos supor, eu tenho uma cidade no interior e que tem poucos habitantes, onde a cultura é ir até o supermercado, por exemplo, pegar no produto para realizar a compra. E nesse contexto, um cliente chega para você e diz: olha, eu quero desenvolver um sistema de um supermercado que venda online. Então o usuário vai entrar no site de casa ou no aplicativo mobile do celular. E aí ele vai entrar, vai escolher os produtos, realizar a compra, e aí ele vai receber esses produtos em casa. E ele também vai fazer o pagamento em casa, ou em dinheiro, ou através de cartão de crédito ou débito. E aí você, de repente, não faz essa análise e desenvolve. Quando você tem até um planejamento, conversa com o cliente, entende a necessidade dele, na verdade aí você vai entender a necessidade do cliente direto, porque é quem usa o sistema, vai conversar com o caixa do supermercado, vai conversar com outras pessoas do sistema, mas vai esquecer de conversar, entender a necessidade ou se seria utilizável esses sistemas para os clientes, ou seja, as pessoas que vão realizar a compra nesse supermercado online. E aí você desenvolve toda a parte de análise, toda a parte de projeto, e excluindo a parte da conversa com o cliente final. E aí você desenvolve esse sistema, não possui defeito, na verdade, você realiza todos os testes cabíveis e quando você entrega para a pessoa que te contratou, depois de um mês, ele pode virar para você e dizer que o seu sistema não tem qualidade. Só que aí ele vai dizer assim, por exemplo, olha, eu não realizei nenhuma venda online, eu realizei uma venda online em um mês, esse software, o custo-benefício dele não me compensou. Então você... para esse sistema eu posso dizer que ele não possui qualidade se eu pensar nas características associadas ao público-alvo, ao custo-benefício, não tem. Onde aconteceu o erro? Eu não pensei se o que o cliente queria era realmente o que ele precisava. Eu não contextualizei para o ambiente ao qual esse sistema seria implantado. Eu não considerei a cultura das pessoas que iam utilizar. Eu não fiz uma análise do ambiente. Então, nesse caso, esse software poderia ser considerado de não qualidade por não atender as características associadas a custo-benefício ou não atender o objeto, o foco do cliente ao qual te contratou. Então aqui eu tenho desejos versus necessidades, eu tenho um desejo, por exemplo, de tomar um refrigerante, mas eu tenho a necessidade de beber água, então nem sempre que o cliente quer é o que ele precisa. Eu tenho outro desejo, por exemplo, de ter uma Land Rover, mas o que eu preciso, na verdade, o que eu posso ter é uma bicicleta, então nem sempre o que ele deseja é o que ele precisa, ou o que ele consegue comprar, na verdade. Então é preciso saber distinguir as necessidades e desejos. Eu, por exemplo, que preciso comprar um carro onde eu vou para a fazenda. E aí eu vou lá e compro um carro importado como esse. Então, na verdade, o que eu desejava não era o que eu precisava. Então, eu preciso entender esse contexto antes de comprar algum produto ou antes de desenvolver um software qualquer. Então, eu preciso especificar melhor. Então, tem essa charge aqui, por exemplo, quero um homem loiro, de olhos azuis, com um grande sorriso e que sempre me faça rir. Observem que o entendimento dessa pessoa é diferente dessa. Então, eu falei algo para essa e essa vai entender de forma diferente. Então, é preciso especificar melhor a necessidade. Considerando o processo de desenvolvimento, eu não posso levantar os requisitos de forma abstrata. Eu preciso entender o que o cliente realmente quer. Se ele te diz, olha, eu quero um sistema, eu quero que você desenvolva um site, que eu quero aparecer no mercado. Eu tenho uma loja de produtos e eu quero aparecer no mercado. Aí na sua cabeça nossa, ele quer aparecer, ele quer divulgar os produtos. Mas na cabeça do cliente, ele quer vender online. Então isso não pode ficar implícito, isso tem que ficar explícito, especificando melhor as necessidades. Aí ele entendeu que queria um homem loiro, de olhos azuis,
com um grande sorriso e que me faça sorrir. Então, o que aconteceu? O desejo dela era diferente da especificação que ela fez, e isso ficou um pouco abstrato. Então, no processo de desenvolvimento de software, a gente tem que tomar cuidado com essa comunicação que existe entre o desenvolvedor, a pessoa que está envolvida no processo, e o cliente, seja ele direto ou indireto. Questionar melhor, por favor, eu quero uma pizza de coração com muito queijo. Era a necessidade. O que essa atendente deveria ter feito? Por exemplo, você tem uma situação hipotética, né? Então, ela deveria ter questionado melhor. Então, o cliente esperava isso, era uma pizza de coração aqui, e o cliente recebeu isso, de acordo com a especificação de quem o atendeu. Então, na verdade, deveria ter havido um questionamento maior por parte, nesse caso, da atendente. Então, tem que tomar cuidado com as perspectivas. O cliente pensa que falou nessa perspectiva no momento da conversa, explicando a necessidade, por exemplo, do engenheiro. A organização, o PO, as pessoas envolvidas entendem e expõem nessa perspectiva. Então, observa aqui, eu tenho essas características, eles documentam nessas perspectivas e foi desenvolvido nessa perspectiva aqui. Então, eu tenho essas características. Então, a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso. Precisa haver uma comunicação efetiva das reais necessidades. Sugiro a gente parar um instante. Eu vou até mostrar o vídeo para vocês aqui. Eu queria que vocês assistissem o vídeo que eu vou mostrar, que fala sobre a FiSite limitada. Ele apresenta o nível 1 de maturidade do CMMI. O que é esse nível? Primeiro, o que é o CMMI? Um processo de maturidade do desenvolvimento de software. Então, eu tenho uma certificação internacional que as empresas que desenvolvem software, elas pagam para ter. E o CMMI nível 1 é um nível caótico, onde está tudo desorganizado. Então, esse vídeo vai demonstrar um pouco do que a gente conversou aqui, do que eu expliquei para vocês até agora. Sede da FiSite Limitada, escritório da gerente de projetos, dia 0, 9 horas. Pois é, Gisele. Como eu estava lhe dizendo, a minha empresa ainda é pequena, mas na internet todos os sites são do mesmo tamanho, certo? Eu quero um site para competir com os meus concorrentes que estão na internet. Eu preciso marcar presença nesse meio. Sim, é verdade. Mas pode deixar que já entendi o que você precisa. Vamos colocar sua empresa lá. Você vai entrar para a internet. E quanto tempo leva para criar isso? Sabe como é, né? No varejo, a gente anda sempre com pressa. Fique tranquilo. Em 5 dias lhe entregamos. O que acha? 5 dias? Está bom para mim. E qual o valor? Já lhe digo o valor. O valor final fica em R$500. O que lhe parece? Me parece adequado. Então, negócio fechado. Sede da FiSite Limitada, escritório da gerente de projetos, dia 0, 13 horas, 30 minutos. Estou lhe falando, Gisele, em 5 dias é impossível. Que isso, Mauro? Pode ser difícil, mas impossível não. 5 dias são 40 horas de trabalho. Será que não dá para fazer um site de tamanho médio? Mas, Gisele, e o projeto do outro cliente que está em andamento? Fica nessas 40 horas também, lembra? Além disso, um site de varejo não é um site de categoria média, e sim de alta complexidade. Que nada! O Clóvis precisa estar com sua marca na internet. Ele deverá iniciar com algo simples e ir evoluindo. Imagina uma página, no máximo 2. E a parte de administração de conteúdo? Você não pensa que vamos ficar atualizando o site e cadastrando notícia, vamos? Olha, eu preciso de 10 dias. Nisso eu acho que você tem razão. Temos que fazer um gerenciador de conteúdo. Bom, façamos o seguinte. Você tem um programador disponível para isso, certo? E com ele levaria 10 dias. Vamos contratar outro programador e levaremos 5 dias. Resolvido! Vou fazer o possível, Gisele. Vaga para programador web. Necessária experiência anterior. Precisamos que já entre produzindo. Sede da FiSite Limitada, sala de desenvolvimento, dia 1, 13 horas, 30 minutos. Olá, pessoal. Este é o Jorge, um novo programador. Ele vai trabalhar conosco neste projeto.
Olá, Jorge, seja bem-vindo. Agora vou ter com quem conversar sobre a linguagem X. Pois é. Estou com muita vontade de aprender isso. Gisele? Aprender? Ele não sabe a linguagem X? Nós precisamos contratá-lo de um dia para o outro. Ele é o melhor que achamos. Tenho certeza que vai aprender rapidinho. Tranquilo, Gisele. Deixa que nós vamos dar um jeito. Ai, estamos com um dia de atraso e o Humberto ainda tem que ajudar o Jorge. Sede da Facite Limitada, escritório da gerente de projetos, dia 4, 9 horas. Alô, Mauro? Tudo bem? Tudo bem, Gisele? E com você? Tudo bem. Diga-me, como andam as coisas? O projeto do Clóvis já está pronto? Está tudo sob controle. Já tem boa parte pronta. Que bom! Sede da Facite Limitada, sala de desenvolvimento, dia 4, 9 horas, 15 minutos. E aí, acharam tal botão? Não, ele sumiu mesmo. Eu tenho certeza que fiz ontem. Levei a tarde toda. Espera aí, Jorge, que versão do site é essa? É a que estava na minha máquina. Você pediu para eu colocar as imagens e eu coloquei. Foi só o que eu mexi. Não apaguei nada. Mas devia ter pego a versão que está na minha máquina. Eu já tinha colocado os botões novos. E agora, o que faremos? Teremos que fazer de novo. Acho que no fim da tarde está pronto. Então, ao trabalho. Sede da Facite Limitada, escritório da gerente de projetos, dia 7, 9 horas. Como assim não está pronto? Você disse que estava quase 2 dias atrás. Então, é que, veja bem, está quase agora. É que a digitalização das imagens de todos os produtos está demorando um pouco mais do que o previsto. Digitalização? E quantas imagens tinham naquela pasta que o Clóvis enviou? Várias, mas também tivemos um pequeno problema com as versões do site. Eu não quis me incomodar, mas já está tudo resolvido. Além disso, o trabalho não pôde ser dividido exatamente na metade como queríamos. Tem umas partes onde o Jorge precisa esperar pelo Humberto. Mas por que não me avisaram? Eu teria ajudado a resolver. Já se passaram 6 dias e ainda não entregamos. Vamos fazer assim. Vamos terceirizar a digitalização das imagens, que é só trabalho braçal, e vocês seguem trabalhando no site. Você que sabe. Gráfica do Tomás, escritório do Tomás, dia 7, 14 horas. Estou dizendo, Gisele. Deixa conosco que você não vai se arrepender. É que eu estou atrasada, entende? Preciso dessas imagens em 2 dias, no máximo. São 950 fotos. 2 dias? Em 2 dias não entrego com certeza. Olha, pode confiar. Nosso nome é eficiência. Sede da Facite Limitada, escritório da gerente de projetos, dia 10, 9 horas. Estou vendo os relatórios diários de tempo de trabalho. Parece que vocês têm trabalhado até tarde. E mesmo assim não estamos cumprindo o prazo. Mas, Gisele, fazer o quê? O tempo dado era muito curto. Mas eu lhe perguntei se 40 horas davam, lembra? Olha, descontando as imagens para digitalizar e os problemas que tivemos com versões, 40 horas de trabalho corrido dariam. Mas veja que é de trabalho. Coloca aí o tempo de alimentação e até o descanso necessário em alguns pontos do dia. Isso reduz o tempo real de trabalho. Sem contar as interrupções que chegam e não tem a ver com o projeto. Ontem mesmo, o outro setor pediu para o Humberto criar uma ferramenta de enquete para uma campanha. Era urgente. Assim, para dar as 8 horas diárias nesse projeto, temos que ficar até a noite. Mas aqui no relatório não vejo descanso ou alimentação. O relatório diário de cada desenvolvedor só mostra trabalho. Chega a 12 horas corridas. É que o pessoal acaba não registrando, ou registra o descanso como se fosse hora de trabalho. Mas afinal, é tempo que eles estão na empresa, certo? Bom, não podemos demorar mais. Vou pegar as imagens com o Tomás. Gráfica do Tomás, escritório do Tomás, dia 10, 10 horas, 30 minutos. Gisele, deixa eu explicar. Não fala nada, Tomás. Você já disse que não fez todas 950. E as que você fez não estão na resolução correta. É que tive um problema com a máquina. Tomás, me diz apenas quantas já estão prontas. 50.
Empresa do cliente, dia 20, 17 horas, 30 minutos. Muito bem, aqui está, Clóvis. Seu site. Demoramos um pouco em vista de um outro projeto que fechou. Sabe como é? Estamos com muitos clientes. Estamos até aumentando a equipe agora, mas acabou ficando ainda melhor do que eu lhe ofereci. Não sei, Gisele. Na verdade, parece bem menos do que eu pedi. Eu imaginava um igual dos concorrentes, sabe? Ontem mesmo comprei uma cafeteira e um concorrente pela internet e fiquei imaginando se meu site estaria à altura. Sinceramente, Gisele, não acho que esteja, mas confesso que está bonitinho. Veja bem, Clóvis, você foi bem claro quando disse que seu problema era marcar presença na internet. Este é um site inicial, agora vamos evoluindo. A presença está marcada. Eu achei que tinha sido claro sobre a necessidade de ter um site igual aos dos concorrentes. Minha loja é pequena, mas o site que quero tem que ser grande, como os outros. Afinal, na internet, todos podem ser do mesmo tamanho. Igual ao dos concorrentes? Mas eles têm até comércio eletrônico. Você não pediu isso. Comércio o quê? Olha, eu nem sei o que é isso. Mas eu até falei em competir. Se os concorrentes têm isso, eu também quero. No vídeo deve ter ficado clara a questão que a gente conversou anteriormente sobre a falta de comunicação, sobre o entendimento da necessidade do usuário. Então vocês perceberam que o que o cliente queria era, na verdade, que fosse desenvolvido um sistema computacional onde ele pudesse vender como os concorrentes. E a pessoa que estava desenvolvendo, levantando os requisitos, entendeu que seria simplesmente a parte de divulgação. Então faltou entender realmente a necessidade do cliente, faltou questionar mais e faltou comunicação. Então tem que pensar nessas características todas no processo de desenvolvimento. A gente tem que considerar alguns pontos quando a gente vai trabalhar com engenharia de requisitos. O primeiro deles é o problema de comunicação. Então aqui eu tenho uma charge onde diz assim: eu preciso saber dos seus requisitos antes que eu comece a projetar o software. Primeiramente, o que você está querendo fazer? Eu estou tentando fazer você projetar meu software. Eu quero dizer o que você está querendo fazer com o software. Ele responde: eu não vou saber o que estou querendo fazer até que você me diga o que o software pode fazer. Tente colocar isso na sua cabeça dura. O software pode fazer qualquer coisa que eu projete que ele faça. Houve um silêncio, né? Você pode projetar para que ele me diga os meus requisitos? Então, o que aconteceu aqui? Existe um problema de comunicação. O cliente, muitas vezes, ele não entende a necessidade do levantamento de requisitos, ele não entende os próprios requisitos. Então, o que precisa existir aqui é que a pessoa que está levantando, ele tem que ter competências e habilidades para realizar isso. Um exemplo que ele poderia fazer seria, por exemplo, ele entra na internet, verifica alguns softwares semelhantes, isso a gente chama de criação de cenário, ele mostra para ele, ou ele desenha alguma coisa. Então é como se eu começasse a conversa, a partir daí fosse extraindo as informações necessárias para o desenvolvimento desse software. Então, alguns sintomas e causas de uma engenharia de requisitos inadequada. Quando conversar com um colega de trabalho ou um cliente, lembre-se de que a comunicação transcende as palavras. Então, acho essa citação bastante interessante. Isso, se a gente pecar na comunicação, a gente vai ter omissão de alguns requisitos que talvez fossem importantes. Outra característica que a gente tem que pensar um pouco aqui também é a suposição incorreta por parte dos stakeholders de que muito do assunto é evidente. Então, aqui eu tenho outra charge seguindo a risca. Dona Romilda, eu vou ao banheiro. Se alguém me ligar, diga que estou com o cliente. Ela continuou fazendo o que ela estava fazendo. O doutor Almeida, ele está no banheiro com um cliente. Mas quando a gente fala stakeholder, o que é stakeholder? Uma definição seria uma pessoa ou uma organização que tem algum impacto direto ou indireto sobre os requisitos do sistema.
Então, seriam os usuários diretos e os usuários indiretos. Lembrando que os usuários diretos seriam aqueles que utilizam verdadeiramente, diretamente o sistema, e os usuários indiretos seriam aqueles que informam algum dado para uma pessoa, para que aquele usuário direto, por exemplo, digite essas informações no sistema. Ou então seriam interessados e desenvolvidos. Quando eu falo stakeholder, então seriam todos os envolvidos no processo de desenvolvimento de um software. Por exemplo, o sistema de venda de livro online. Quem são os stakeholders? Eu tenho o cliente que te contratou, eu tenho o cliente que vai comprar alguma coisa do meu sistema, eu tenho os fornecedores que fornecem os livros, eu tenho, por exemplo, o programador, que é ele que vai desenvolver esse sistema. Se tiver uma pessoa associada aos testes, que vai participar durante o processo de desenvolvimento, para testar o que já foi feito, então eu tenho um tester. Então são todos os usuários diretos ou indiretos, os interessados e os envolvidos, que participam ou da etapa de processamento, ou da etapa de desenvolvimento do software, ou da utilização depois que ele já está pronto. Feito isso, a gente pode voltar aqui na suposição incorreta por parte dos stakeholders. Nesse caso, o stakeholder ele acha que já sabe tudo. Então eu tenho, geralmente as pessoas falham em serem bons ouvintes. Elas simplesmente presumem que já sabem o que a outra pessoa está dizendo, ou simplesmente porque elas já ouviram isso antes, adotam a ideia de que aquela pessoa é igual a outra. Aí a gente tem requisitos ambíguos. Um exemplo dessa suposição incorreta. Você, desenvolvedor, foi contratado por um cliente de uma cidade X para desenvolver um sistema para um posto de combustível. Você desenvolve, realiza o projeto de análise e projeto de sistemas, desenvolve, implanta, o software tem qualidade, e depois de um tempo, um cliente, esse mesmo cliente ou outro cliente, te contrata para poder desenvolver um software de um posto de combustível também, para ser implantado em outra cidade. Então, o que acontece? Você pode pensar, às vezes, que é um posto de combustível, tudo funciona da mesma forma. Você pega o mesmo software, vai lá e implanta. Pode acontecer desse software não atender as necessidades dos usuários, mesmo sendo no mesmo ramo. Por quê? Se são cidades diferentes, as características são diferentes, as necessidades dos clientes podem ser diferentes. Então, o que acontece? Eu não posso usar o sistema da mesma forma, eu tenho que realizar adaptações, mesmo que eu utilize o mesmo sistema. Isso é claro que vai no contrato, se forem clientes diferentes. Mas mesmo assim, você pode trabalhar com técnicas de reuso e aí adequar esse sistema considerando as necessidades dos usuários diretos ou indiretos. Quando eu vou desenvolver o sistema também eu tenho que pensar que existem diferentes necessidades de quem está utilizando, ou dos usuários diretos ou indiretos. Alguns têm uma visão estratégica, outras têm uma visão tática relacionada ao sistema. Os parceiros têm uma visão diferencial do sistema. A parte operacional tem uma visão diferenciada, os clientes também. Então, por exemplo, os gerentes da empresa eles têm uma visão estratégica ou tática para tomada de decisão, utilizar as informações na tomada de decisão. Os clientes ele têm uma visão diferente, a necessidade dele em relação ao sistema é diferente. A parte operacional, por exemplo, quando eu trabalho ali cadastro de cliente, cadastro de produtos, emissão de relatórios, essa parte operacional tem uma visão diferente do sistema. E os parceiros, seria, por exemplo, fornecedor ou outros parceiros envolvidos, têm visões diferentes. Então, no momento que eu vou desenvolver um sistema computacional, eu não posso pensar apenas na visão do gerente que me contratou. Eu tenho que pensar na visão dos outros usuários diretos ou indiretos, que necessidades eles têm em relação ao sistema, que visões eles vão ter. Então tem que pensar no sistema considerando essas diferentes visões. Então talvez agora aquela informação que estava lá no início, que é desenvolver software, é uma aflição às vezes, porque o nível de complexidade, a gente pensa que é um nível de complexidade maior, mas quando a gente considera que eu tenho diferentes níveis de visões, eu tenho usuários externos e clientes, diferentes conhecimentos, níveis de conhecimento, que eu preciso atender diferentes pessoas de diferentes níveis de formação, que têm diferentes necessidades, e isso torna o processo de desenvolvimento crítico. Quando eu falo crítico, ele não é tão simples, ele tem uma complexidade maior. Eu também preciso pensar na negociação, ou seja, no processo de desenvolvimento de software, na parte de análise de projeto, eu tenho que
negociar junto ao meu cliente o prazo de entrega, o custo de entrega, como que vai ser essa entrega, se ela vai acontecer do sistema todo de uma vez, ou se eu vou entregar em partes, como que vai ser o pagamento, como vai ser o processo de desenvolvimento. Então a negociação também é um fator importante que deve ser levado em consideração. Outra característica é que eu preciso também definir muito bem o escopo do software. Mas o que seria escopo? Ele é um termo que define a abrangência das funcionalidades de um aplicativo, delineando o que ele deverá ou não atender e de que forma ele deverá atender. Isso no que tange às necessidades do usuário final do software. Então vamos supor, quando você faz a parte de levantamento de requisitos, você precisa negociar com o seu cliente o que vai entrar e o que não vai entrar. A partir do momento que você está definindo o que vai entrar, quais as funcionalidades vão ser desenvolvidas e quais não vão ser, isso considerando o prazo que ele precisa desse sistema, o custo, são essas características às vezes que ajudam a definir o escopo. Então, por exemplo, quando você diz assim, nesse sistema de vendas online nós vamos trabalhar primeiro agora o cadastro de produto, o cadastro de cliente, inserir item no carrinho, o cadastro dos fornecedores, nós vamos trabalhar agora, por exemplo, a parte de finalizar a compra, eu vou trabalhar agora a questão da emissão do boleto, a forma de pagamento. Pronto, só essa parte agora. Por quê? Porque o prazo que ele me deu, o que ele vai me pagar e outras características definem essas funcionalidades. E aí eu posso negociar junto ao cliente um segundo bloco de desenvolvimento, onde lá, por exemplo, ele teria o consultar CEP, que seria um sistema que está interligado separadamente, mas que eu faria integração. Eu teria outra funcionalidade, consultar pendências no SPC Serasa, que poderia ser feito no segundo. Então, quando eu defino as funcionalidades que vão entrar nesse momento, defino as que não vão entrar, a gente diz que eu estou definindo o escopo do meu sistema. É importante, depois de tudo que a gente conversou, entender por que é importante trabalhar com engenharia de requisitos. Então, a gente olha alguns dados aqui, alguns gráficos, eu tenho qual a distribuição da origem dos defeitos. Então, o que é importante entender defeito? Existe uma ordem erro, defeito e falha. Erro é o que a pessoa, por exemplo, o que o programador faz errado no código, o que você digita no código. A partir do momento que esse erro aparece para o usuário que está utilizando o sistema, ele é um defeito. Se esse defeito gerar algum dano para o usuário, é considerado uma falha. Então, quando eu falo defeito, seria o que pode ter ocasionado esse defeito, considerando que seria no momento que o usuário está utilizando. Então, o que poderia ser gerado esse defeito? A pesquisa levantou que 41% seria requisitos, 31% outros e a parte de projeto 28%. Então, observe que a maior origem dos defeitos na pesquisa foi associada aos requisitos. Qual a contribuição do esforço de retrabalho? 82% associou aos requisitos e aqui foi a parte relacionada a outras. Quais as causas típicas para um projeto não obter sucesso? 72,8% alegam que são os requisitos mal definidos ou faltantes. E quando a gente considera o custo, qual seria o custo para a correção de um problema em requisitos? Então a gente teria, se eu encontro esse problema na parte de levantamento de requisitos, é esse preço. Se eu encontro o problema na parte de projeto, o preço já aumenta. Se eu encontro na parte de construção, já aumenta. Se eu encontro o problema no momento que eu estou testando, observem que a diferença é bem maior. No momento que eu estou entregando para o meu cliente, eu estou realizando a implantação, seria esse custo. E a parte da operação, depois que o sistema já está implantado, ele está utilizando, o custo seria esse. Então, a gente parte de R$ 150,77, por exemplo, na fase de levantamento de requisitos, para R$ 4.900 para a fase de operação. Então, o aumento é muito grande, considerando as diferentes etapas do processo de desenvolvimento de software. E quais seriam as dificuldades no processo de levantamento de requisitos? Então, aqui eu tenho os requisitos, eu tenho que considerar um grau de importância, eu tenho que considerar de onde esses requisitos fizeram, eu tenho que considerar os diferentes pontos de vista ou visões, eu tenho que considerar o tipo desses requisitos, ele é um requisito funcional, não funcional, ele é uma regra de negócio, e eu tenho que considerar também o status, e eu tenho que considerar o requisito sobre o próprio requisito. Então eu tenho requisitos diferentes que se associam a outros requisitos. Então, se a gente observar esse processo, quando eu vou desenvolver software, eu tenho que pensar essas N características associadas aos requisitos.
No próximo vídeo nós vamos trabalhar associado a tipos, os diferentes tipos de requisitos. E quando a gente fala de tipo, eu tenho requisitos funcionais, que são as funções ou serviços do sistema. Eu tenho os requisitos não funcionais, que são as características de qualidade do produto de software, usabilidade, eficiência, confiabilidade. Isso nós vamos usar a norma 9126. Eu tenho as restrições. Essas restrições são associadas às regras de negócio, que é o que o sistema precisa validar sempre que para transformar uma ação, uma entrada numa saída. E aí a gente vai ver também a questão da definição dos requisitos a nível de usuário, como é que eu defino e escrevo esses requisitos a nível de usuário e a nível de sistema. Então são formas diferentes de descrever esses requisitos, esses 3 outros requisitos. Então aqui só tem uma imagem aqui, então eu tenho os requisitos de software. Para juntar eu tenho os requisitos funcionais, as regras de negócio, os requisitos não funcionais. Então todas as vezes que eu vou levantar as informações e estabelecer os requisitos, eu tenho que pensar nessas 3 vertentes ou nessas 3 características aqui. Então quando a gente vê, se eu for colocar numa pirâmide, na base dela eu tenho os requisitos de usuário, são as necessidades de usuário, a especificação a nível de usuário. Depois eu tenho especificação a nível de sistema. E aqui eu tenho as outras especificações, onde eu denoto as outras características, os diagramas diferenciados, que a gente também vai trabalhar aqui associados ao ML. Aqui eu tenho exemplos de requisitos de software. Eu tenho, por exemplo, realizar login e logout. Isso é um exemplo de requisito funcional. Então é uma ação do sistema. Aí eu tenho, para a realização do login no sistema, o usuário deve fornecer seu login e senha. O login sendo efetuado com sucesso, o usuário terá mais opções referentes aos modos mencionados na descrição do sistema. O sistema possui apenas um tipo de usuário e ele possui a opção de efetuar logoff. Então aqui eu tenho regras de negócio que o sistema vai ter que atender. Portabilidade com sistemas operacionais Windows e Linux através de browsers. Aqui eu tenho um requisito não funcional, que nesse caso, de acordo com a norma 9126, o nome que dá a esse requisito é portabilidade. Resumindo, quando a gente pensa em requisitos de forma geral, os diferentes projetos que eu trabalho, quando eu falo esse projeto, é um projeto que um cliente contratou para desenvolver um sistema qualquer. Ele mobiliza esforços e recursos, tenta atender as necessidades abstratas e as necessidades, na verdade eu poderia dizer que as necessidades implícitas e explícitas, ou então os desejos e as necessidades. Esses projetos também, para planejar, eu penso na qualidade, nas atividades, no escopo, que é o tamanho do meu sistema, delimitação, no custo, nos responsáveis pelo desenvolvimento desse sistema. Esses projetos eles atendem requisitos, esses requisitos representam necessidades do cliente e esses requisitos eles precisam ser claros, não ambíguos, não dar duplo entendimento, eles precisam ser específicos, tem que ser verificáveis e eles têm que ser concisos. Então isso aqui resume todo o processo de engenharia de requisitos. Aqui estão algumas das referências que a gente utilizou.